Olá, Laila Fernandes aqui com mais um vídeo do nosso canal. Eu quero falar hoje sobre um tema muito interessante. Aliás, eu sempre falo que os temas são interessantes, né? Mas porque eu acho que tudo é interessante mesmo. Bom, antes deixa eu dizer uma coisa. Este canal, né, ele trata de temas relacionados à expansão de consciência, ao desenvolvimento humano, ao autoconhecimento, assuntos sobre ciência e espiritualidade, tá? E hoje eu quero falar com vocês sobre os sonhos, sobre pesadelos, sobre os sonhos lúcidos. Bom, eu pergunto para você, você anda tendo pesadelo ultimamente? Você sabe o que é sonhos lúcidos? Né? Você sonha sempre? Você se lembra do seu sonho? Como que você tá nesse sentido? Né? Muita gente fala que não sonha, mas na verdade todo mundo sonha. Às vezes o que acontece é a pessoa não lembrar do seu sonho, mas sonhar, todos nós sonhamos. E eu quero falar com você justamente desta parte dos sonhos que são pesadelos, que nós temos muitas vezes, e dentro disso sobre os sonhos lúcidos. Primeiro eu vou explicar o que é sonho lúcido. Sonho lúcido é aquele sonho que nós temos que quando a gente acorda, né, é como se acordasse no meio daquele sonho e a gente tem consciência de quem a gente é. Tem gente que é tão lúcido que consegue saber o dia, lembrar do dia durante o sono. A pessoa tá dormindo, tá sonhando, mas ela sabe, ó, eu sou fulano de tal, o que eu tô fazendo aqui? Que lugar é esse que eu tô? O que eu vim fazer aqui? Né? Quem são essas pessoas? Então a pessoa ela tem consciência de quem ela é. Alguns têm consciência até do dia, desse tipo de coisa, né? Bom, no meu caso eu nunca consegui ter consciência do dia, mas de quem eu sou, do que eu tô fazendo ali, e de falar, tô aqui, não posso estar aqui, tem que ir para outro lugar, enfim. Mas por que eu quero falar sobre isso com vocês? Porque muitas vezes eu quero fazer um convite para você. Muitas vezes a pessoa tem pesadelo, não é? E quando as pessoas têm pesadelo, o objetivo é justamente esse, de chamar você para esse sonho lúcido. Né? Claro que não é uma coisa muito simples, muito, beleza, então agora eu vou, tá, a hora que eu tiver um pesadelo, eu vou acordar, eu vou lembrar, mas não. Né? Claro que não é assim. Não é? Mas nós sabemos, lembrando que o nosso canal trata de espiritualidade, nós sabemos que os sonhos, os pensamentos, não é, acontecem na quarta dimensão. Então, e que quando a gente dorme, o nosso espírito, muitas vezes, não é, ele sai do corpo e vai para vários lugares. E esses lugares que nós vamos, normalmente a gente é atraído para eles de acordo com a maneira que está a nossa mente. Então, por exemplo, se nós estamos num momento de muita tribulação, muita preocupação, se a gente está vivendo muito no automático, não é? A gente vai ser atraído para locais nesse mesmo nível, não é? Aqueles locais mais densos, mais pesados. Se nós estamos, por exemplo, não, eu dormi hoje vendo filme de terror e tudo, inclusive a gente vai fazer um vídeo também sobre filme de terror, falando sobre isso, mas enfim, se eu dormir, por exemplo, não é, vendo um filme de terror e tudo, naturalmente o meu espírito ele vai ser atraído para aquele campo, para aqueles locais, não é? Lembrando que tudo que se cria vem de algum campo, então se o filme é de terror, de que campo vem aquilo que é criado, não é? De que dimensão que vem, ou de quais dimensões. É só para dar uma provocada aí, para vocês verem como que a coisa é complexa. E se a pessoa faz uma oração antes de dormir, se a pessoa procura uma conexão com aquilo que é bom, que é belo, que é justo, não é? Com o todo, com o universo, com Deus, com Jesus, com Buda, e cada um com sua crença, com a natureza, enfim. Se a pessoa tem uma vida mais calma, mais centrada, busca um equilíbrio, para onde essa pessoa vai quando ela dorme. Então ela vai, logicamente, para um lugar mais calmo, não é? Mais tranquilo. E digo para vocês, muitas pessoas, quando dormem, seus espíritos saem e vão trabalhar também, né?
trabalhar no lado da luz, no lado positivo, trabalhar justamente nesse momento de transição planetária que nós estamos vivendo. Como também tem aqueles que quando dormem, eles vão trabalhar para a não luz, para aquilo que é negativo. Isso acontece também. Eu quero dizer que quando então a gente tem um pesadelo, não significa que nós não estejamos conectados então com seres espirituais negativos. Não é como se fosse simplesmente, eu sonhei sabe, uma criaçãozinha que passou lá na minha mente, eu estava dormindo. Não. A gente teve muitas vezes conexão com esses seres. E aí eu chamo vocês para pensarem sobre isso. Não é? Da maneira que eu alimento a minha mente durante o dia, durante a semana, é como eu vou estar durante a noite. Então, se eu passei a semana e a noite brigando com raiva, passei o dia, né, brigando com raiva, enfim, eu vou para esse campo pesado. Mas vamos lá, quando a gente então tem um pesadelo, e vocês verem uma imagem negativa na frente de vocês, alguma entidade, algum ser, não é? Eu falo para vocês fazerem o seguinte, se vocês estão vendo uma imagem negativa, ok, vocês já sabem o que é. Mas vamos partir que vocês estão vendo um ser, tá aquele clima pesado, aquela situação difícil, né? Já vem aquele medo. E vocês precisam identificar o que é aquilo, que ser é aquele. Eu digo para vocês que se a energia tá pesada, vocês já começam a entender que tem alguma coisa errada, não é? Então, que vocês olhem nos olhos daquele ser. Porque se vocês têm dúvida de onde vocês estão e do que estão, porque se for negativo, é como se a imagem começasse a derreter, sabe? E aí, se vocês já sabem, se isso começou a acontecer, não é? Se aquela imagem que tá lá começa a se desfazer, vocês já sabem que não é da luz. Então vocês correm dali, racham fora, porque o negócio não vai ser bom não, então vocês rachem fora. Não é? Isso é uma segurança. E uma outra coisa que eu queria dizer, que nunca, em nenhum campo que a gente vai sozinho. Então, por exemplo, todos nós temos o nosso mentor espiritual, o que muitos, né, vão chamar pode chamar de mentor, pode chamar de anjo de guarda, protetor, enfim, né? A nomenclatura não importa. Importa que é aquele ser um pouco mais evoluído do que a gente, que nos acompanha e nos protege. Então, quando a gente está numa situação de pesadelo, ou que a gente saiu do corpo e foi para outros locais, que nós estamos também com esse mentor do nosso lado nos protegendo, não é? Às vezes tem até mais do que um protegendo a gente. Eles não podem diretamente influenciar naquilo que está acontecendo, porque ali também é escolha nossa, mas eles estão do nosso lado nos protegendo. Então, eu digo para vocês que quando vocês verem figuras sombrias, aquela imagem ruim ou aquela situação ruim, que vocês não se deixem dominar pelo medo. Porque o medo, ele é justamente um combustível, ele alimenta essas figuras da não-luz, alimenta as figuras negativas. E aí elas, claro que se elas estão alimentadas, elas vão crescer com toda força, não é? Para cima da pessoa que está sonhando ali, né? É claro. Então, não é simples, não é que eu tô dizendo para você hoje, olha, você dormiu, você tem um pesadelo, você tá vendo ali uma figura, você não sabe se é positiva ou negativa, mas você tá vendo que a energia não tá muito boa, você olha no olho e aí vai começar a desfazer aquela imagem, porque normalmente eles mostram uma imagem normal, não é, de uma pessoa comum. Eu digo para vocês que não é claro que a pessoa vai dormir, que tá vendo esse vídeo e não vai lembrar disso. Mas não vai lembrar da primeira vez, não vai lembrar da segunda, não vai lembrar da terceira, mas a partir do momento que você tem acesso a essa informação, que isso vai para o seu subconsciente, sim, é possível que você vá fazer isso depois. Isso é um recurso que eu uso muito nos sonhos lúcidos, sabe? Eu vi uma figura. Quem que é essa figura? Tá um ambiente escuro. Quem que é? Mas tá com a imagem normal, igual uma pessoa comum. Tá, mas tá estranho. Deixa eu identificar aqui aonde que eu tô, o que que eu tô fazendo aqui. Aí eu só começo a olhar dentro dos olhos, mas assim, não precisa nem
um milésimo de segundo, já começa a desfazer aquela imagem, já sei que não é coisa boa, sai correndo ali e acordar na hora. Né? Isso é um tipo de sonho que, como que eu vou dizer para vocês? É um tipo de sonho que a gente tem às vezes e que eu tenho e eu tô falando com vocês, que é um recurso, né? Para a pessoa ir se trabalhando nesse sentido que consegue. Agora, os sonhos lúcidos, né? Aí já é outra vibe, mas que também está no mesmo sentido. Sonho lúcido ele pode ser positivo ou negativo, isso aí não tem nada a ver, não é? É só mesmo você estar consciente dentro do sonho. Se você está consciente, é sonho lúcido. E eu tô te dizendo que se você tem um pesadelo, você pode pegar um sonho normal e trazer ele para uma forma de lucidez. Você pode passar a estar consciente num sonho que você não está. Você está sonhando, você está vendo que um negócio meio esquisito está acontecendo. A primeira pergunta é: o que eu estou fazendo aqui? Isso é legal? Isso está certo o que eu estou fazendo? Não, não está, deixa eu sair fora, não é? E aí, uma coisa muito importante. As pessoas às vezes contam que elas estão sonhando e que às vezes tem aquela figura enorme, forte na frente, não é? Então que às vezes a pessoa tá presa, tá acorrentada. Como é que você vai sair dali? Olha, eu vou dizer para você o seguinte: primeira consciência, o corpo é seu, não é? Seja seu corpo perispiritual, seja seu corpo físico, não importa. E aquilo é seu, não é? É manifestado em você. Então, aliás, é uma forma de você se manifestar na matéria. Então, assim, você tem um livre-arbítrio. Ninguém vai fazer nada com você, né? Eu tô falando já dentro do sonho, negativamente, que você não consinta, que você não permita. Se você se sente fraco, aí eles vão fazer. Mas se você acredita, não, eu tenho livre-arbítrio de escolha, eu escolho não estar aqui. Eu escolho não viver essa situação. Se você escolhe não estar ali e fala isso acreditando com firmeza, eu escolho não estar aqui, eu escolho não viver essa situação, eu sou livre para sair daqui. Mesmo que você se veja amarrado, acorrentado, preso, enfim, sabe? E firma seu pensamento com aquilo que é positivo. Aí Deus, universo, Jesus, Buda, aquilo que você acredita, né? Mas seja da luz. Firma sua mente com aquilo e fala: eu sou livre, eu escolho não estar aqui, ninguém pode me prender. Você sai dali na hora, tá? Você simplesmente assim, sai dali e você acorda logo depois. Ou sai daquele sonho e continua dormindo naturalmente. Uma outra coisa que eu faço também, que eu já fiz e eu já vi pessoas contarem que fazem, tá dentro do pesadelo, vê aquela imagem ruim, aquela coisa, aí começa, né? Ou começa ali, né? Quando você faz uma oração, não é? Você invoca forças superiores da luz, não é? Você invoca forças do bem. Então, quando você traz uma outra frequência mais forte, positiva para aquilo ali. Estou falando no caso do sonho do pesadelo. Então, quando você faz a oração, não é? Seja a oração da sua escolha aí, a que tiver na sua cabeça, você consegue também se livrar daquela situação. Mas se você for fazer oração, e isso já aconteceu comigo também, de fazer oração e não conseguir concentrar. Então eu começo a fazer oração, aí eu vou falando e aí eu desconcentro, eu começo de novo falando e desconcentro, e aquele cenário assim meio feio, não é? Aí eu invoco muito, como eu sei que as palavras têm poder, as palavras são mantra, não é? Então, as palavras são mantras, então eu começo a falar palavras positivas, sabe? Palavras que invocam energia positiva, que tem uma frequência forte. Então, por exemplo, eu falo palavras como virtude, bondade, sabedoria, alegria, Jesus Cristo, eu falo Nossa Senhora, natureza, beleza, amor, fraternidade, justiça, igualdade, perdão. Porque se às vezes eu não consigo fazer a oração, não é? Aí eu vou e invoco essas palavras, esse mantra, não é? Porque as palavras, aliás, que funcionam como mantra positivo,
né? Bom, é isso. Essas são dicas, né, que eu queria dar sobre sonhos, sobre pesadelos, de acordo com a minha experiência e de algumas pessoas que eu conheço também, não é? É muito legal. Experimenta isso. Se você dormir e viver essa situação, você não conseguir fazer isso, tenha isso na sua consciência, reflita sobre isso que eu tô falando, porque se vai para sua mente, uma hora você consegue fazer, tá? É só você acreditar. Na verdade, tudo que a gente acredita acontece, né? Eu não sei se vocês estão escutando, como esse vídeo não tem edição, não vai ter, que eu não sei ainda. A minha cachorra Nanã tá latindo ali fora na varanda. Bom, gente, gratidão. Por favor, se você ficou até aqui, se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, comente, conte aqui embaixo, escreva. Você tem muitos pesadelos, você não tem? Você já teve algum sonho lúcido, não teve? Você costuma lembrar dos seus sonhos? Escreve para mim aqui embaixo, eu vou ler e vou responder todos os comentários. Beijo, até breve.